hoje, você vai sair daqui ativado. Amém? Uma chave espiritual vai rodar no seu interior e você vai descobrir em Cristo Jesus como ser ativo. Fala assim, ativo. Fala de novo, ativo. Fala de novo, ativo. Sabe por que eu fiz isso com você? Porque 90% das suas atitudes são reativas. O mundo nos tem conformado a uma posição paralisante. Uma inércia que promove um peso que você não consegue identificar. E aí a gente se pega em todo o tempo esperando um pouquinho mais para ver o desenrolar dos acontecimentos, para no final, quando não tiver mais nenhuma saída, eu não tenha que carregar o peso de tomar uma decisão, fazer uma escolha, eu sou conduzido pelas circunstâncias. Não é? Tem coisa mais confortável do que isso? Você precisa tomar uma decisão, toda decisão envolve uma escolha, e se você está escolhendo algo, quer dizer que você está rejeitando o resto, sim ou não? Então, para ser ativista do reino de Deus, você precisa assumir a posição de iniciativa. Mas qual que é o lema do brasileiro? Na hora a gente dá um jeitinho. É ou não é? Então espera para ver como é que desenrola as coisas. No final a gente vê como é que fica. Não vai deixando acontecer, né? Assim, naturalmente. Deus vai dar aqui o jeito e tal. Mas na verdade, só estamos nos poupando de algum constrangimento de ter que fazer uma escolha. Mas olha, o reino de Deus é dotado e preenchido de atividade. Eu sei que às vezes nós falamos de fé e a configuração que vem ao nosso entendimento, na maioria das vezes, é que fé é você crer e se assentar e esperar que alguém faça algo por você. Mas o favor de Deus recai sobre os homens, aquecendo os seus corações, habilitando as suas mãos para o trabalho, fortalecendo e endireitando os seus pés para uma jornada. Amém? Então, quando o Espírito vem, o homem e a mulher de Deus se torna hábil em fazer aquilo que precisa ser feito para que a frutificação aconteça. Amém? Sabe como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Descanso. Alguém soprou trabalho, mas isso não é trabalho, isso é descanso. Recebo tanto favor, me sinto tão suprido, recebo tanta ajuda do alto, tanto conhecimento, tanta revelação, que de repente eu percebo, eu posso fazer 2 reuniões de culto todo domingo. Vou fazer lives todos os dias, vamos escrever livros, e você vai encontrando portas para você se tornar cada vez mais frutífero. Frutífero. Por quê? Porque essa é a frutificação que se espera de nós, amém? Glória a Deus. Então aqui na nossa jornada nós já falamos do poder da oração em línguas, das faces do Espírito Santo como sopro, das faces do Espírito Santo como vento, amém? Então, o Espírito Santo como sopro aponta para isso, muito bem, novo nascimento, vida nova, é um sopro suave que sai da boca da criação, em forma de palavras. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você de uma maneira tão especial, que entregou tudo que Ele tinha, aquilo de mais precioso que havia no reino dele, Ele entregou Jesus. Isso é soprado para o nosso interior, ativa a nossa fé e nos faz crer que fomos amados ao ponto de sermos transportados do império das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Amém? Sopro. Mas, soprados os discípulos pelo Espírito Santo, soprados por Jesus, eles recebem também uma recomendação. Sim ou não? Gestem aqui, ou esperem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É também o Espírito Santo, mas agora numa forma diferente, não mais soprada. Então, não vem só do sopro da pregação, não. Ele vem como voz de muitas águas, ele vem como um vento. O que é vento impetuoso? Você já teve a situação assim, você está chegando na sua casa, e a chuva também, e aí começa aquela ventania, você vai entrando, e já vai fechando as janelas, recolhendo aquilo que está no varal, e começa aquele espingão grosso, e as cortinas balançando, escurece o tempo, é um vento impetuoso, um vento nítido, sendo soprado dos céus, perceptível, então vem cheio de sinais, e o que acontece em Atos 2? De repente a casa fica cheia, e todos passam a falar em novas línguas, e em seguida o que acontece?
tendo sido cheios de revestimento, ungidos do alto, Pedro sai a pregar e 3.000 pessoas são salvas. 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Sem microfone. 3.000 pessoas. Sem iluminação. Sem blazer. Sem telefone. Sem papel. Sem nenhum dos artifícios que hoje nós temos como imprescindível. Deve ter subido numa pedra, num toco. Deve ter subido num barco. Em alguma casca velha de pau. Deve ter subido numa árvore entroncada e falou assim: ei! Arrependam-se. Creiam que Jesus é o Messias. E eles foram salvos. Salvos. Como eu não sei. Não dá para explicar. Com dificuldade aqui para falar para 70, 80. Com microfone. A voz é pouca. Preciso de um milagre todo domingo. Aí Pedro não. Por quê? Revestimento de poder. Amém? E hoje eu quero falar dessa chave poderosa que é a frutificação. Mas antes disso, como sempre, para não perder o costume, não está no seu livro, essas são coisas que eu mesmo acrescento. Projeta, por favor, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1. Projetou? Você está com a sua Bíblia aí? Vamos comigo? 1 Coríntios, capítulo 12. Se você tiver com a sua Bíblia de papel ou no celular, o título desse capítulo é Acerca dos Dons Espirituais. O apóstolo Paulo, que é quem escreve, começa dizendo o seguinte, ó, vamos ler juntos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis, o quê? Gentil, quando era ímpio, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo os éreis guiados. Tem muita palavra bonita aqui. O que é isso na prática? Alguém sabe? Quando você era gentil, quando você estava de fora da aliança de Abraão, quando você não cria em Jesus, quando você era ímpio e no mundo você era guiado por espíritos mudos. Espíritos mudos. E aí o apóstolo começa falando, eu vou falar de dons espirituais, para que cure toda a ignorância do nosso meio, para que saia do nosso meio a falta de conhecimento. Por quê? Porque essas pessoas não conheciam as faces do Espírito Santo. Amém? Será que nós conhecemos? Ó, verso 3. Por isso, faço-vos compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Alguém conhece o termo anátema? Anátema é aparta-se. Mas o outro termo que eu vou usar agora provavelmente você conhece. Arreda-te! Conhece? Sai! Então, ele está falando aqui, ele está falando agora no verso 3, faço-vos compreender, através do dom do Espírito Santo, que ninguém, pelo Espírito, afirma, arreda-te Jesus! Sai Jesus! Ninguém pelo Espírito Santo consegue se separar de Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo, por outro lado, ninguém pode dizer... Vocês estão me acompanhando? Então, da mesma forma que você não pode dizer, arreda-te Jesus, você também não consegue falar, Senhor Jesus. Fala assim, Senhor Jesus. Você não consegue senão pelo Espírito Santo de Deus. Então, falar Senhor Jesus é reconhecer o governo, o senhorio, o poder e a autoridade. Às vezes, eu exorto os irmãos aqui, alguns, não todos, porque realmente eu tenho uma aparência muito jovem. Amém, irmãos? Não, eu não tenho cara de pastor, não. Esses dias falaram assim, mas o senhor que é o pastor? Eu falei, gostei do senhor. Sou eu mesmo. Não parece. Eu sei, não sou careca, não tenho barriga. Aí você acha que pastor está condenado. Eu não. Eu sou nova criatura. Deus me deu favor. E ainda que eu tenha muitos anos, aos meus olhos, nem parece. Aleluia. Glória a Deus. Isso, virou uma corrida. Amém? Alguém salva ele aqui, Jesus poderoso. Então ninguém consegue reconhecer o senhorio de Cristo, senão por meio do Espírito Santo de Deus. Então você não consegue responder em submissão, senão pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ninguém, senão pelo poder do Espírito Santo de Deus, consegue ser governado por ele.
Então nós somos completamente dependentes disso. Vou fazer uma coisa aqui diferente. Agora. Já ouviu aquela velha frase, assim, ó, vixe? O que o povo fala depois? Vixe! Você pode falar isso segundo a carne. Nossa! Você pode falar isso segundo a carne. Você não precisa de conhecimento natural. O apóstolo Paulo, ele começa falando que outrora, na gentilidade, quando você era ímpio, você era guiado por espíritos. Aqui, ninguém fala essas coisas. Por quê? Não são mais guiados por espírito, nem de escapole. Não, ninguém. Você pode olhar, os irmãos sempre falam assim, vixe Jesus. Minha nossa Jesus Cristo, Jesus, Jesus, Jesus. Ave Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu? Por quê? Porque proclamações são sementes. E aqui ele está falando, talvez você não tinha percebido o espírito imundo, né? Que te guiava. Mas, olha, para falar dessas coisas, você não precisa do Espírito Santo. Mas para reconhecer Jesus como Senhor, você só consegue fazer o Espírito Santo. Desliga aqui a câmera só um pouquinho. De vez em quando ainda escapa. Olha um Vixe Maria aí. Duvido que agora vai escapar. Eu vou lembrar você. Outrora, quando éreis guiados por ídolos do mundo, ídolos mudos. Aqui não tem mundo, não. Deixáveis conduzir por eles. Então, você quer ser guiado pelos espíritos dos ímpios? Não. Então, reconheça Jesus pelo Espírito Santo como Senhor. E às vezes as pessoas falam assim, não sei orar, não estou conseguindo orar. Então, olha só, quem ativa os homens para orar é o próprio Espírito Santo. Começa a declarar, Senhor Jesus, Tu és Senhor e Rei. Governante da minha casa, Tu és Senhor e Rei. Por quê? Porque, olha, a Bíblia está falando que você não faz isso com outra fonte. Só pode fazer com o poder do Espírito Santo de Deus. Então, quem fala, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, está falando embaixo de que influência? Do Espírito Santo. Essa oração tem poder? Não, pastor, mas eu preciso de provisão para pagar o aluguel. Eu preciso de trocar o carro, trocar os pneus, eu preciso trocar o óleo, eu preciso de recurso, então eu preciso orar específico. Será? Será que essa é a linha frutífera que o Senhor nos conduziu, nos concedeu? Porque para conseguir mais recursos, talvez conhecimento resolva. Mas dinheiro resolve todos os problemas da sua vida? Então, não é o suprimento perfeito. Agora o Senhor nos concede o Espírito, quando nós declaramos Senhor Jesus, Senhor Jesus. E olha, quando a sua proclamação anda em linha com o seu comportamento, algo poderoso acontece. Sabe o quê? Uma multidão de testemunhas se forma ao nosso derredor. As pessoas começam a ver a sua proclamação se tornando gesto a partir das suas mãos. Senhor Jesus. Mas será que é Senhor mesmo? Porque você ainda está pegando no que não devia? Está pegando com a mão direita e guardando no bolso esquerdo aquilo que ainda não é seu? Senhor Jesus, mas as mãos ainda estão... Opa, peraí, então vamos alinhar. E quando isso acontece, sabe o que flui espontaneamente no nosso meio? Frutificação. As pessoas começam a olhar e reconhecer o poder transformador de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, se você continuar lendo aqui, eu vou fazer isso com você. A Bíblia diz assim, a partir do verso 4. Ora, os dons são... Então, os dons são diversos. Há uma variedade de dons. Mas o Espírito é o... Então, não há variedade de espíritos. Ok? Não para nós. É um único Espírito, o Espírito Santo de Deus. E eles não vêm categorizados com linhas, nem segmentados com cores. Isso é coisa do inferno. Amém? O Espírito do reino de Deus é um só. E ele tem uma só cor. Qual? Todas. Ele é Deus. É o Espírito Santo. Ele não vem de linha branca, nem de linha roxa, nem de faixa marrom, não vem de nada. Ele vem revestido de glória e de poder, porque é o Espírito Santo.
E também há diversidade no... Olha só. O dom do Espírito é apresentado para a igreja na mesma galeria em que se declara serviços. A variedade dos dons casa perfeitamente com a diversidade de serviços. Fala assim, eu fui chamado para a frutificação. Aleluia. Aí ele continua dizendo, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Realizações. As coisas vão acontecer, as conquistas, as transformações vão contemplar diante dos nossos olhos. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo. A única coisa que não muda é o senhorio. Continua sendo Jesus, Deus e o Espírito Santo, aquele que faz todas as coisas através de nós. Amém? 7, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim para quem? Para as realizações, que são diversas? Não. Tem realização que vai ficar pendente. Tem realização que vai pedir mais tempo, mais atenção. Tem serviço que vai deixar para amanhã. Tem coisas que nós vamos deixar para depois. Tem prioridades que vão ser alternadas. Amém? Mas olha só, o fim proveitoso é a vontade do Senhor. Amém? Então todas as coisas, elas se afunilam em Jesus e se concretizam na sua vontade. Então olha só, nós vamos separar aqui para um evento. Na verdade nós vamos multiplicar, vamos dirigir algumas pessoas. Então vai haver diversidade de realizações, sim ou não? Sim, e nós precisamos do Espírito para isso? Sim, mas qual que é a força capacitadora? É uma só, é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que vão fazer teatro, aqueles que vão confeccionar comida, aqueles que vão evangelizar, recepcionar, aqueles que vão limpar o prédio, todos, embora operem em diversas realizações e serviços, precisam entender que fazem tudo embaixo de uma só influência, o Espírito Santo de Deus. Está gravado, seu amém. Vem me pedir a sessão depois. Lá, prioridade sou eu que aponto. E olha, ele continua dizendo, ó, visando um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Muitos serviços, muitas realizações. Não vamos parar nenhuma, mas tem um fim que é proveitoso. Qual que é o fim proveitoso para nós que estamos nos enchendo do Espírito Santo? Fala assim, frutificação. Frutificação. E para frutificar, às vezes tem que acelerar, às vezes tem que frear, às vezes tem que pular, às vezes tem que correr, às vezes tem que cavar, ok? Mas e a diversidade? Para? Não, ela continua. Continua havendo no nosso meio diversidade de manifestação e de realizações, mas com foco, amém? 8. Agora vai apresentar a galeria dos dons. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons para curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Vou chegar no lugar e vou perceber a influência. Ontem, nós compartilhando nas células, tive uma percepção, e aí mostrei para algumas pessoas, na verdade foi depois da célula, mostrei um vídeo de adolescentes e pré-adolescentes no continente africano dançando, podia ter até separado esse vídeo, e eles dançam, na maioria das vezes, com movimentos pélvicos, eles mexem muito o quadril, para o lado, para frente, para trás. Então, se você já viu algum vídeo de pré-adolescentes, adolescentes, meninos e meninas do continente africano, dançando a música típica, eles rebolam muito em cima de um pé, os dois, mas o quadril parece se desconectar da parte de cima do corpo e parece estar solto. E o que você sente quando olha? Você sente alegria, você acha engraçado, dá vontade de você dançar junto, né? Aí você pega os mesmos movimentos e põe em outro cenário.
em um baile funk, em uma outra nação, e o que é que você sente vontade? De apertar. Você sente desejo, você se sente atraído, porque um espírito de sensualidade se apodera do lugar. Se você olhar, talvez os movimentos da primeira história sejam até mais articulados e mais frenéticos, mas o outro é muito mais agressivo e abusivo por causa de uma influência espiritual. Aqueles que se movimentam fazem puramente, lá no continente africano, com o intuito de demonstrar alegria. Então eles expressam exclusivamente a sua alegria por meio da dança, mas aqueles que os fazem aqui no Ocidente, fazem com outros princípios. Fazem para chamar atenção, fazem para ganhar os olhos, fazem para receber elogios e algumas coisas a mais. Então, olha só, você bate o olho e percebe um espírito. Pode ser a mesma dança, o jeito de se mexer é igual, só que tem um espírito diferente operando sobre cada um, amém? Então, mesmo que seja a mesma atividade, sendo feita do mesmo jeito, com a mesma quantidade de recursos, o que define é o quanto do senhorio de Deus se repousa sobre você, ou da paz do Senhor que toma o seu coração quando você se dedica a fazer, quando você chega em um lugar, amém? Os irmãos estão me entendendo? Parei nisso só porque mencionou aqui discernimento de espíritos. Há uma variedade de línguas, e há outra capacidade para interpretá-las. Então nós falamos aqui muitas vezes do dom de línguas, que a igreja precisa se edificar orando em línguas, uma edificação própria, mas aqui também fala de um dom específico, que alguns vão receber pelo poder do Espírito uma variedade de línguas. Já viu que tem gente que em todo momento ora de um jeito diferente em línguas? Não, vocês não são carnais, só eu que faço isso, né? Na hora que é para orar em língua, você não presta atenção nos outros, só o pastor. Ai, meu Deus. Mas às vezes você percebe pessoas fluindo com variedades de línguas. Ele muda o tom, muda a altura da voz, vai de outras formas. Poder de Deus fluindo. Só que a outros é concedido a capacidade de interpretá-las. Ambientes específicos. Quando você está num ambiente assim, de movimentação de dons espirituais, diversidade, variação de realização, o Espírito Santo escolhe alguns ouvidos para entender o que no Espírito está sendo dito. Amém? Então os dons, eles se aperfeiçoam e se ajustam. Nós estamos em 1 Coríntios, capítulo... Isso, muito bem, capítulo 12. Uma igreja que estuda a Bíblia é diferente. Amém? Agora, se você tiver com a sua Bíblia de papel, vai para outra página. No capítulo 13, eu vou parar por aqui. No capítulo 13, o apóstolo Paulo diz assim, ó, o amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Capítulo anterior, ele fala da unidade no corpo, dos trabalhos afins, por meio dos dons do Espírito Santo de Deus, das muitas realizações. Vão haver e vão existir. Mas olha só, pausa aqui, por favor. Aqui no capítulo 13, vou lhes mostrar um caminho sobremodo excelente. Amém? Então, durante todas as nossas pregações aqui, ó, nós falamos de as faces da justiça própria, seja livre da má consciência, o poder da água e do sangue, o fluir do rio do Espírito, como que ativa a aliança por meio da oração, qual que é a espada do Espírito, qual que é a obra do Espírito, qual que é o derramamento do Espírito. Entre todas essas coisas, há um caminho sobremodo excelente. Qual que é o caminho? Esse que o apóstolo Paulo vai apresentar aqui no capítulo 13. Ele fala assim, olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver, nada serei. Ele não diz nada terei. Ele diz nada serei. Por quê? Porque a revelação do amor de Deus ajusta algo em mim e em você, e não é as suas posses. Então, muito facilmente, quando você troca de carro, adquire uma casa nova, você fala, eu sou amado de Deus. Porque você tem, mas quando você perde, você não consegue muitas vezes falar a mesma coisa. Por quê? Porque a revelação que nós temos, na maioria das vezes, do amor de Deus,
é efetiva em ter. Mas olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ainda que você tenha todo o conhecimento, poder suficiente para transportar os montes de toda desse município que tem do lado aqui, cheio de cachoeira. Ergue-te, lança no mar. Mesmo que você tenha tamanho poder, se não tiver amor, não sou nada. É a sua identidade sendo aperfeiçoada. Aí ele continua dizendo, verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele dá as características do amor. Ele é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz com inconveniência, não procura os seus próprios interesses, não se desespera, não se ressente do mal, não se amargura, não se alegra com injustiça, mas fica feliz com Cristo Jesus. Fica feliz com a verdade, fica feliz com a mensagem. O que traz felicidade? O evangelho sendo pregado. Aí ele continua dizendo, tudo sofre. Não, tudo é muito. Tudo é muito, né? Sofrer tudo é muito. Rabisca aí na sua Bíblia. Coloca que você sofre só algumas coisas. Amém? Não, eu acho melhor. Porque sofrer e amar parece que não combina, não. Quando me venderam naquele filme de comédia romântica, o amor era felizes para sempre. Tinha um período de tribulação, mas ele acabava. E depois tudo eram flores. Não é assim? Sim ou não? Então, se você concorda, rasga aí essa página. Não faça isso não. Amém? Mas tudo sofre. Me ajuda, Jesus. Não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, Jesus, tem que avisar isso lá em casa. Jamais acaba, porque a fonte é inesgotável. Eis que apresento a vocês um caminho sobremodo excelente. Ao quê? Ao que outrora eu apresentei, os dons do Espírito Santo. Estou falando de uma coisa maior, uma fonte que é inesgotável. Para as realizações, vou lhes dar palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, para ganhar a cidade de Santa Helena, dons de curas, interpretações, sinais, prodígios e maravilhas. Mas para trabalhar em você, transformando você, consolidando a sua identidade, erguendo você como um testemunho frutífero nessa terra, eu decido vos amar com um amor que nunca acaba. Jesus, não sei se você está entendendo não. Aí ele continua dizendo, havendo profecias, vão desaparecer. As línguas cessarão, né? As línguas estão dando muito o que falar. É ou não é? Muito o que falar, eu que o diga. Está dando assim um problema, está em evidência. Mas sabe o que vai acontecer com elas? É só uma questão de tempo, elas vão passar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. As línguas cessarão, a ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será completamente extinguido, aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Olha, ele está falando de um dom, que no capítulo 12, que é dom do Espírito, que no capítulo 12 é apresentado para a igreja como uma ferramenta de trabalho, para manifestações, realizações, diversidade de serviços. Mas agora, olha o que ele está falando. Eu era como menino, e assim eu falava, e assim eu agia. Mas agora, conhecendo o amor, ele não fala assim diretamente de frutificação. Ele fala de quem ele se tornou. Me tornei maduro. Então, maturidade chega primeiro em quem recebe mais favor. Quem tem mais revelação de que é amado, perdoado, aceito, reconciliado. Amém? Mas o outro ali impõe as mãos e o fogo cai. Esse ora em línguas, ok. As ciências passarão, as palavras proféticas passarão, mas o meu amor jamais acabará. Amém? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Sabe por que o exemplo aqui é espelho?
Às vezes você olha para o seu espelho lá e não tem visão obscura, a visão está clara. Você sabe exatamente o que precisa mudar quando você vê sua carona lá no espelho, sim ou não? Não tem nada de obscuridade, mas esse espelho aqui era um pouquinho diferente. Era um tampão de bronze polido, então você via assim a imagem meio que turva. Você não tinha uma imagem completa, com detalhes daquilo que você estava contemplando. Então ele fala assim, olha, é mais ou menos essa impressão que a igreja tem hoje, quando olha para Jesus. Sabe por que nós nos envolvemos em polêmicas? Se aquilo é movimento do Espírito, se com essa idade pode ser usado por Deus ou com aquela, se está certo fazer desse jeito, se é assim que tem que fazer, porque nós só conhecemos em parte. Mas aquele que se aperfeiçoa no amor é levado pelo poder do Espírito Santo de Deus aos altos lugares, para com sabedoria fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Então volta comigo, porque agora vemos como por espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido de Deus. É isso que você é. Houve um momento em que ele destilhaçou com todas as suas defesas e se colocou de frente para o seu coração. Ele se fez conhecedor de todos os seus pensamentos, de todos os seus desejos, dos mais santos aos mais profanos. Então não há surpresas da parte de Deus no que diz respeito a você. Ele sabia que você era capaz de pisar no tomate de novo, fazer coisa errada de novo. Conhecia todo o potencial de se equivocar, de errar novamente, permanecer no erro, de fugir de cenários que, obviamente, claramente, escancaradamente se abrem para a sua transformação. Fugir deles. Por quê? Com medo do que vão pensar de você. Só que com Jesus não tem surpresas. Olha, teve uma vez que eu fui assim, me senti encurralado por algumas pessoas. E elas queriam checar alguma coisa. E olha, quem não tem o teto de vidro, que atire pedras. Mas sempre que alguém parece saber algo a seu respeito, e você acha que ninguém sabe, como que você fica? Tranquilo e calmo, porque a minha vida é um livro aberto. É ou não é? Assim sou eu. Não tem nada para esconder. Mas quando as pessoas agem parecendo que sabe algo de você, que você não gostaria que ela soubesse, você fica apreensivo. Eu lembro de certa vez ter sido conduzido gentilmente para um lugar assim que aparentemente era um interrogatório. E eu me vi assim, completamente assim, encurralado. Será que descobriram? Será que já sabe tudo a meu respeito? O que eu faço agora? Que desculpa eu dou? Qual justificativa eu uso? Descobriram seus podres. E agora estão vindo checar com você. Por que você fez isso? Por que você falou isso? Por que você age dessa maneira? Te pegaram em flagrante delito. Vão vir checar com você. O que você faz? O que você faz? Como que você age? Consegue perceber a tensão do coração? Se não, se imagina aí nessa posição, vindo atrás de você para checar. Vamos avaliar essa oferta. Vamos ver se tem defeito nela. Vamos ver se tem transgressão. Né? Eu me lembro que, em algum momento, pelo poder do Espírito Santo, eu tomei uma decisão no meu coração. Quase que sai. Mas não vou fazer isso. Amém? Eu desliguei as defesas. Eu não me justifico. Ninguém está entendendo nada. Pode ficar em paz, volta aqui para mim. Não é para você entender mesmo, não. Mas eu desliguei as minhas defesas. Não quero nem saber o que estão pensando a meu respeito. O negócio é o seguinte. O que você está sabendo de mim, e serve de conselho para a igreja toda, para você que anda comigo, que está próximo de mim. Se o que você está sabendo a meu respeito é coisa boa, eu te dou um conselho. Duvide. Se estão falando bem de mim para você, duvide. Isso tem data de validade. A mesma pessoa que está falando bem em algum momento vai falar contrariado. Agora, se está falando mal, leve em consideração. Avalie que pode ser que a pessoa esteja certa. Resolvi minha vida. Resolvi a minha vida. Não importa o que estejam dizendo. Eu estou posicionado no amor. Ele me aceitou com os elogios e com as falhas. Fui completamente atraído por esse amor e nele eu permaneço e eu vivo para a glória de Deus. Mesmo sem saber o que eu vou fazer com esse sermão que nós preparamos e não pregamos. Mas vamos entrar nele agora, para a glória de Jesus. Se eu pôr essa Bíblia aqui,
que a Bíblia está me tentando. Mas olha só, caminho sobremodo excelente é esse, o caminho do perdão, do amor. E achei até interessante, porque aqui na oferta, foi na abertura, usou o exemplo da pesca maravilhosa, o primeiro evento da pesca maravilhosa. E eu vou falar justamente disso aqui, para ensinar você como ser mais frutífero, mesmo com todas essas pistas, amém? Mais frutífero é quem é mais amado, amém? Então olha só, depois de ter morrido, Jesus, ele aparece 3 vezes para os seus discípulos, por 3 domingos consecutivos. Projeta, por favor, João, capítulo 20, verso 19. João 20, 19. Está com sua Bíblia aí? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Então era dia de culto. Primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio quem? Jesus, e pôs-se no meio deles e lhes disse: paz. O original aqui deve ser shalom, deixa eu só. Não é. Paz seja convosco. Ele entra e celebra a paz, por quê? Porque é a mensagem que acalma o coração que está com medo da perseguição. Sim ou não? Ele não fala graça e paz, por quê? Porque os olhos podiam ver a graça. Apareceu entre eles, a graça é a pessoa de Jesus. Então, a graça aparece e celebra o quê? Paz seja convosco. Essa é a primeira aparição para os discípulos. Eu não sei se você sabe, mas a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto não é os discípulos. Se você voltar um pouquinho aí para os versos anteriores, você vai ver que ele aparece primeiro para uma mulher chamada Maria Madalena. Então ele não aparece primeiro para os discípulos, mas ele faz recomendações para essa mulher. Projeta rapidinho Marcos, capítulo 16, verso 7. Olha só, o anjo falando com Maria Madalena. Mas ide, dizei aos seus discípulos. Discípulos de quem? Fala para os discípulos de Jesus. Quando? De tarde, como nós estamos lendo aqui agora. Isso aqui é de madrugadinha. Maria Madalena foi a primeira, ela foi cedinho no túmulo. Não deve nem ter dormido. Não conseguia lidar com aquela dor. Meu mestre partiu, ele foi embora. Aquele que eu banhei os pés com um perfume caríssimo, lavei com as minhas lágrimas, enxuguei com os meus cabelos, foi embora, o que será de mim? Ela foi lá, chegou lá, ela se deparou com um túmulo vazio, uma pedra removida. E olha o que o anjo diz para ela. Mas ide, dizei aos seus discípulos. Agora tem um que ele menciona especificamente. Ele fala, olha, dizei aos seus discípulos. Então, tem uma observação aqui. É um anjo quem está falando com Maria. Vai lá, fala com a equipe, deixa todo mundo ciente. E olha, para Pedro, você certifica. Se olha nos olhos e fala para ele. Qual que é a mensagem que vai daqui de Maria Madalena, do túmulo vazio, para os ouvidos de Pedro? A esperança. O Redentor está vivo. Quem que é Pedro aqui nesse cenário? Pedro é aquele que falou assim, Jesus? Nunca nem ouvi falar. Não sei não, nunca nem vi. É de comer ou de passar no cabelo? 3 vezes traiu Jesus. E agora, olha aqui. Jesus manda um recado especial. Eu espero vê-lo junto da equipe. Espero que o que ele tenha feito não tenha retirado do nosso meio. Levo o meu aviso em especial para esse cara. Aviso os meus discípulos que o Redentor não está mais no túmulo. A morte não pôde pará-lo. Ele está vivo. Fala para eles. Mas fala para Pedro. Explica para quem errou mais, para quem falhou mais. Amém? Que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis. Adiante quando? De tarde. Qual que é o texto seguinte? É o que nós estamos lendo aqui. Escolhi Marcos para ficar mais sucinto.
mais curto. Mas olha, a primeira aparição então é essa, João capítulo 20, verso 19. Projeta João capítulo 20, verso 26. João 20, 26. Jesus aparece novamente. Então olha só, ele mandou um recado especial para Pedro e à tarde ele esteve com Pedro na casa, celebrando a paz. Amém? Verso 26, passados 8 dias, uma semana, ok? Eles estavam de novo no... Qual dia? No domingo. Olha, às vezes a conta não fecha para você, eu vou te explicar por quê. Porque você conta o dia a partir de meia-noite, ou a partir da hora que você acorda. O judeu conta a partir das 18, ok? Então o dia começa para o judeu na noite. Então por isso que para você às vezes fala, 8, então não era domingo, era segunda, mas era domingo, ok? Aleluia. Aí ele diz assim, ó, passados 8 dias estavam outrora reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, disse-lhes, paz seja convosco. Paz seja convosco. Olha, Tomé faltou o culto passado. Domingo passado ele não veio, não sabe nem que livro é esse, pastor? Nunca nem ouvi falar, um cotô. Onde eu vou? Não sei nem o que o senhor está falando aí. Pois é, Tomé estava desse jeito, batido. E aí os discípulos falavam assim, nós o vimos, ele ressuscitou. E Tomé provavelmente falava o quê? Duvido. Ah, não sei não, viu? Vocês já me aprontaram cada uma nessa corrida aqui. E o cara que eu tinha esperanças morreu. Agora vocês me vêm com essa conversa aí, não sei não. Aí Jesus aparece para ele. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e... Olha só que repreensão mais saudável. Eu voltei por causa da sua incredulidade. Eu vi que na equipe, você que estava com problema de crer. Mas olha, o que você prefere? Ficar na dúvida ou ter o seu pecado escancarado, mas receber nas suas mãos uma solução? É verdade, eu posso crer. O problema só está na minha via. A incredulidade só está comigo. O que eles estavam falando é verdade. O Redentor vive. Segue. João capítulo 21, versos 1, 2 e 3. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, agora junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou homens. Foi pescar homens? Não, foi pescar peixe. Por quê? O líder morreu. Vamos aproveitar a folga. Não está o patrão aqui mesmo? Vamos matar a saudade do negócio. Pega aí, carretilha, pega a rede, pega o barco. Vamos voltar para o negócio. E ele continua dizendo, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite pegaram muitos peixes? Não, não pegaram nada. Você consegue imaginar aqui uma sensação de déjà vu? Parece que eu já vi esse filme antes. Mas, tranquilo. O homem morreu mesmo. Não vai pedir barco, não vai ter pregação. A vergonha agora é só nossa, irmãos. Tem muito tempo que a gente não pesca, ficamos só andando com esse homem para cima e para baixo, ressuscitando mortos, expulsando demônio. Fica tranquilo. Essa vergonha vai ficar aqui entre nós, ok? Agora, nós vamos falar o seguinte, vamos falar que pegamos peixe grande. Foi aqui que nasceu a história do pescador. Vocês não valem um cibazal. Ainda ri. Olha, aí ele diz, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Tem não. Ah, mas vocês não são pescadores. Vocês não são peritos nesse negócio. Olha os barcos dos caras. Olha a isca que eles estão usando. Esse mar tem peixe demais.
E vocês não pegaram nada, nem um peixinho, fazer aqui um café da manhã, fazer fritinho. Aí eles responderam, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam, verso 6, grava isso. Já não podiam. Quem que não podia puxar? Toda aquela forja que estava lá dentro. Simão Pedro, aqueles que foram com ele, Natanael, Tomé chamado Dídimo, todos estavam lá. E quando jogaram à direita, havia tanto peixe que eles não conseguiam puxar. Quantos quilos mais ou menos tem um grande peixe? Na sua opinião? Chuta aí alguém que é pescador. Para falar assim, grande peixe, tem que ter quantos quilos? Não vem com miséria pro meu lado, não. Pescador de lambari, não. É pescador de peixe grande. Quanto? 30? Uau, pescador de baleia. 80? Glória a Deus. Então, isso aqui é peixe grande. A Bíblia falou que eles não conseguiam puxar. Não conseguiam. Um homem, em média, saudável, ele consegue carregar seu próprio peso. Então, imagina aqui que esses homens eram assim como o vosso pastor, esbelto, pesando 70 quilos. Tinha 6 lá dentro. 6 vezes 7? Isso, 42. Então, tinha 400 quilos. Então, eles podiam puxar 400 quilos com a força deles. Então, era mais do que isso que vinha na rede. Por quê? Porque aqui no verso 6 fala que eles não conseguiam. Tão grande era a quantidade de peixes. Verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a quem? O Pedro que gosta de escutar, né? Vá, diga aos meus discípulos e a Pedro. Agora, aquele discípulo a quem Jesus amava, então não era Pedro. Porque fala para Pedro ouvir, era outro. Né? Era João. Olha o que ele diz. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, vestiu a sua roupa porque a havia despido, lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima, mas ele não estava no barco. E o mar naquele dia não estava para peixe. Mas o que tinha lá? Vocês foram buscar no mar. Eu falei para você buscar entre os homens. Vocês são teimosos, hein? Olha o que tem aqui. Brasa, não é água não. Aqui tem aquecimento. Aqui tem presença. Aqui tem fogo. E olha em cima do fogo o que tem? Que vocês foram buscar no mundo. Que vocês foram buscar no mar. Aqui tem onde? Próximo de mim. Simão Pedro, disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e o que Pedro fez? Ele fez isso sozinho. Os discípulos, eles não conseguiram arrastar lá no verso 6. Mas agora aconteceu alguma coisa com Pedro. Ele se lançou no mar e veio contemplar de perto que era Jesus. Viu brasa na areia, viu comida, viu peixe em cima das brasas. E aí ele voltou para fazer o quê? Aquilo que os outros não estavam conseguindo fazer. E ele apanha. Então vamos lá. Olha o que ele apanha. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra cheia. Quem tem uma boa calculadora aí pega. Acho que falaram 30, outros falaram 80, outros falaram 15. Escolhe aí a quantidade, o peso, 15, 30, e multiplica por 153. Grandes peixes. 153 vezes 30 dá quanto? 4 toneladas. E Pedro pegou e puxou sozinho. Que poder é esse? Que força é essa? Da onde saiu esse poder? Que o que homens juntos não conseguiram fazer, esse aqui fez sozinho. Por quê? Por que você acha que havia tanto poder na atitude, no comportamento e nos feitos das mãos desse homem? Porque alguma coisa mudou entre a traição e essa nova pesca maravilhosa.
Muito provavelmente ele estava moribundo daquilo que ele tinha feito, traído Jesus. Mas quando veio a notícia dos lábios daquela mulher apaixonada por Jesus, fale aos meus discípulos e a Pedro que eu estou vivo e vou adiante de você ter com eles, hoje à tarde ainda. Alguma coisa mudou, uma percepção. Quer ver? Abre, para a gente finalizar, abre Lucas capítulo 5, verso 1. Lucas 5, 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Pedro, podia ter ficado calado, mas decidiu falar. E o que ele disse? Mestre, nós trabalhamos a noite toda. O negócio do senhor é os pergaminhos. O senhor sabe é da palavra de Deus, que é dar pitaco em pescaria. Havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas ok, eu não vou entrar em maus lençóis, não. Já não consegui pegar nada, ainda vou arrumar confusão com a autoridade? Não, pastor, então tá, deixa, vou fazer. Contrariado, mas vou fazer. Lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponte quase virem a pique. Vendo isso, quem? Pedro. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, agora eu vou voltar lá no comecinho da minha pregação. Anátema, Jesus. Sai de perto, porque eu sou pecador. E ele tinha razão? Se você duvida, continua lendo. Aqui é o comecinho. Ele percebeu santidade no homem. E tinha tanta santidade no homem que colocava os peixes na rede, que aparentemente fazia com as próprias mãos. Era tão santo aquele que milagrosamente operava, que ele só conseguia ver em si mesmo os seus próprios pecados. Amém? Santidade agrada a Deus. Aleluia. Santidade traz frutos para dentro do barco. Amém? Mas só o amor e o perdão faz com que nós, igreja do Senhor, proclamamos Senhor Jesus e corremos na direção dele. Ele pediu para que se apartasse porque ele não se via digno. Pedro aqui está cheio de consciência de condenação. É aquele dia que no domingo você saiu para o almoço da família ou com os amigos e de repente você bebeu umas 2 cervejinhas a mais e falou assim, hoje eu não vou no culto não, porque hoje eu pisei no tomate. Vai que um daqueles caras lá aponta o dedo e revela meu pecado. Fala assim, bebum, cachaceiro. Por quê? Porque você tem que chegar aqui consciente da sua santidade, porque Deus é santo. Mas aconteceu alguma coisa aqui, no ápice da transgressão, sendo o maior dos pecadores que estava entre Jesus, entre os discípulos, aquele que prometeu que com Jesus iria até o fim, traiu, abandonou. Mas olha, na próxima oportunidade que eu tiver, eu quero estar com o Senhor. Eu quero ir ter convosco. Vamos ficar de pé? Sabe o que aconteceu aqui? Virou a chave da frutificação. Pode abaixar a luz aí, daqui, do salão. Deixa só a minha. O teclado já pode vir. Aleluia. Sabe o que mudou aqui? A consciência foi conduzida para outro nível. Esse relacionamento aqui de amor, ele foi completamente envolvido, fortalecido e consolidado em uma coisa só: consciência de perdão. Sabe o que mais atrapalha nós frutificarmos em todas as áreas? Consciência de condenação. Sabe por que no primeiro evento, Pedro fala para Jesus, afasta-te de mim, não toque em mim, porque ele tinha consciência de que nele havia pecado.
Mas agora, no finalzinho da jornada, tendo caminhado com Jesus, provado do seu amor que era falho, limitado, ele chega a outra compreensão. Não importa o que eu faça, ele decidiu me amar. Ele decidiu me perdoar. Ele saiu da consciência de condenação e assumiu uma posição de perdão total. Não importa o que eu fiz, e nem importa quantas vezes eu fiz, uma certeza eu tenho: ele escolheu me amar. E ele me quer perto. Sabe por que muitos correm? Porque eles acham que vai chegar um momento que eles vão se limpar o suficiente para vir estar com Jesus. Pedro andou 3 anos com Jesus, tentando fazer isso. Tentando provar para Jesus que nunca o deixaria. Jesus tentou alertar, fala: Pedro, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está prometendo. Os galos agora vão parar de cantar, mas quando voltar você vai ter uma surpresa. Você não tem amor para suprir o nosso relacionamento. Você não tem fidelidade que supra, você não carrega em você santidade suficiente para manter relacionamento entre nós. Sou eu é quem amo você. Eu é quem rompo com as milhas. Sou eu que transponho as muralhas para ter você comigo. E assim se fez. Ele chegou no ápice. E quando questionaram se ele era um dos discípulos, ele abandonou e falou: não, não, não. E na terceira vez, os galos do mundo inteiro voltaram a cantar. Ai, essa deve ter sido a lágrima mais amarga que escorreu no rosto de Pedro. A mais dura se experimentar assim com os lábios. Concluí que Jesus estava certo. Que o amor que ele tinha pelo Senhor não era suficiente para aquele tipo de relacionamento. Sabe qual que é a chave para ter um casamento que frutifica? Não é amar mais a Deus, não. É abrir os seus olhos para a quantidade de perdão que é dispensada sobre a sua vida todos os dias. Sabe quando é que os nossos filhos assumem boas posições e trazem alegria para dentro das nossas casas, e assim é o nosso casamento, os nossos empreendimentos? Não é quando você para de fazer coisas erradas, não. Porque a expectativa dos céus não repousa mais sobre o que você está fazendo. Tem tudo a ver com aquilo que Cristo fez. E Ele decidiu amar você incondicionalmente. E na medida que você cresce em revelação do quanto você foi perdoado e aceito, os frutos vão enchendo a rede. No primeiro cenário é tanto fruto que você tem que pedir ajuda para os vizinhos. Porque a frutificação é tão grande que você não tem depósito suficiente. Mas agora, de posse de uma nova consciência, de amor e de perdão, sozinho ele caminha da praia para a margem da água. Com as próprias mãos, arrasta aquilo que o Senhor confiou nas mãos dele. Sabe aquilo que Deus prometeu para você na sua vida profissional? Não importa o peso que tenha. Na medida que os seus olhos contemplam o amor, o Senhor vai habilitando as suas mãos, fortalecendo os seus braços, para que você possa segurar e arrastá-la até o lugar da comunhão com o Senhor Jesus.